Bom, então, boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Silva, eu faço parte da equipa de soluções da Partner. Trabalhamos muito na área de transformação digital, onde entram efetivamente também os temas relacionados com a inteligência artificial e o machine learning. Eu começaria, quando nós estávamos a pensar como é que iríamos preparar esta sessão, o nosso principal foco foi tentar encontrar aqui alguns exemplos, nomeadamente trazer um caso, que toda a gente percebesse qual é que era efetivamente o valor que algumas destas novas tecnologias trazem para a indústria e de que forma é que elas podem trazer efetivamente valor. Nós falamos muito de machine learning, de inteligência artificial, mas de facto, enquanto no caso dos bots, por exemplo, é muito fácil de nós percebermos claramente qual é que é o valor, e tivemos aqui já alguns exemplos relativamente em que todo mundo percebe qual é que é a mais-valia. No caso, por exemplo, do machine learning, como é que nós podemos efetivamente tirar partido e trazer efetivamente valor em casos concretos da indústria. Então, eu trabalho há cerca de 18 anos na banca e seguros, no setor da banca e seguros, e uma das coisas que tenho vindo a trabalhar muito, e é um tema que tem evoluído bastante, é o tema da fraude e gestão de risco. E nessa perspectiva, achámos que fazia sentido, efetivamente, trazer este tema. Portanto, o objetivo aqui, vamos ver se consigo, é tentar desmistificar um pouco os conceitos de machine learning e ver como é que nós podemos aplicá-los ao serviço, efetivamente, do negócio e dos objetivos que as organizações pretendem cumprir. Começar por dizer que a inteligência artificial, o machine learning, não são temas novos, não são conceitos que nasceram hoje. Quer dizer, toda a gente fala desses conceitos nos últimos anos, mas efetivamente eu estava na universidade no final da década de 90 e nós já fazíamos modelos de predição de colheitas ou trabalhávamos na área de predição relativamente a forecast de tempo, por exemplo, condições meteorológicas. A grande diferença, e é um bocadinho isso que eu também gostaria de partilhar convosco, é que nessa altura nós ainda não tínhamos as capacidades de processamento que conseguimos ter hoje. E, portanto, nós corríamos modelos, tínhamos ferramentas relativamente complexas para poder trabalhar os modelos de predição, que eram treinados também, um bocadinho como agora se nós começamos a introduzir, mas efetivamente isso só podia ser feito a uma escala universitária, uma escala de organizações que efetivamente investissem muitos recursos na investigação. E a grande diferença daquilo que nós temos nos dias de hoje é que todos esses modelos estão democratizados. E foram democratizados porquê? Porque, efetivamente, nós hoje temos um poder computacional que não tem paralelo. E isto tem muito a ver também com o advento dos modelos baseados na nuvem, né? Já falámos aqui também, que passou a dar-nos a capacidade de fazer processamento, até numa lógica de tempo real, de dados massivos, sem eu ter que necessariamente investir numa infraestrutura numa infraestrutura própria. E isto mudou o paradigma, porque efetivamente qualquer instituição, qualquer organização, passa a poder ter acesso de uma forma simples a esse poder de computação e usar também um conjunto de ferramentas que simplificam
a utilização, por exemplo, de modelos preditivos. E esta é que é a grande diferença. E, portanto, é como sempre, e lembro-me, por exemplo, do caso dos smartphones, onde aconteceu exatamente a mesma coisa, o facto de nós hoje termos câmaras e termos GPS connosco, a tecnologia já existia. O que aconteceu foi que houve condições para a democratizar. E com o machine learning e inteligência artificial acontece exatamente a mesma coisa. Já foi aqui dito que, nomeadamente o machine learning, e eu concordo inteiramente, é realmente uma tecnologia que não é uma caixa negra, como não faz magia, não é? Ou seja, para que nós possamos efetivamente tirar valor destas tecnologias, elas têm que ser treinadas, tem que haver efetivamente um trabalho de base, conhecendo, por exemplo, o negócio e utilizando as ferramentas e os paradigmas, os modelos corretos para o deles poder extrair valor. E é um trabalho que se faz de uma forma iterativa, portanto, não é uma coisa que eu consiga, basicamente, como falávamos há pouco, ok, então está aqui toda a minha base de dados, está aqui toda a minha informação, seja de clientes, seja de contas, o que quer que seja, e agora vamos lá tirar daqui insights. Não é assim que funciona. E aquilo que eu vou tentar fazer aqui é mostrar como é que nós, no caso específico da detecção de fraude e de gestão de risco, como é que nós podemos efetivamente tirar partido destas tecnologias para resolver um problema. Efetivamente, a fraude e a gestão do risco são dois temas que estão muito relacionados, embora de facto são conceitos diferentes. São preocupações transversais que basicamente atravessam toda a indústria. E basicamente são ameaças, traduzem-se em ameaças, portanto, quer o combate ao crime financeiro está muito na ordem do dia. Identificam-se que todos os dias aparecem novos padrões, portanto, ou seja, é uma realidade que sofre muito facilmente mutações e que também tem reflexos a nível das próprias falhas de segurança, introdução enfim, como nós quase semanalmente acabamos também por ver a nível de notícias. E isto tem impactos diretos na reputação e na continuidade do negócio. Isto, como devem imaginar, no caso concreto da banca e dos seguros, mas então na banca torna-se fundamental, é crítico, porque efetivamente a reputação é aquilo que os bancos têm de melhor para oferecer relativamente àquilo que é nós depositarmos a confiança das nossas poupanças. Por outro lado, cada vez mais, e isto também se ouve todos os dias, a pressão regulatória. Pois se temos problemas e se temos situações que cada vez nos alarmam e nos preocupam mais, naturalmente, e ao contrário do que acontecia no passado, temos cada vez também mais pressão regulatória sobre as instituições. Portanto, quer dizer, praticamente a cada 3 meses, de uma forma trimestral, saem novas, para não dizerem com uma frequência maior, saem novas regulamentações para controlar a banca, para introduzir mais deveres que têm que ser cumpridos nas suas atividades. Como é que as organizações se adaptam rapidamente a estas mudanças? É outra questão. E, por outro lado, o próprio controle, cada vez mais auditorias e cada vez mais controle sobre as suas atividades. Isso corre, efetivamente, dos tempos que efetivamente vivemos. Por outro lado, de uma forma mais transversal, temos cada vez mais aquisições e fusões a nível tanto na área dos seguros como da banca. Isto, do ponto de vista também de IT, quem está por dentro, sabe que é um desafio, efetivamente, a consolidação e garantir que temos processos de facto consistentes e uniformes.
para termos uma ideia do que está em causa, e acho que isto é facilmente, são apenas alguns números, estima-se que a corrupção, o branqueamento de capitais e outros crimes representem cerca de 1 trilhão de custos anuais a nível mundial. 40 milhões de dólares custos anuais estimados na área dos seguros a nível de fraude, nos Estados Unidos, por exemplo. É consensual que muitas organizações que estão associadas, muito diretamente associadas ao tema da fraude, têm perdas entre 5% a 10% no seu revenue anual devido às questões da fraude. São mais números que, no fundo, ajudam a complementar. 82% dos executivos que têm sido, de uma forma geral, questionados sobre o tema da fraude, dizem que foram alvo nas suas organizações de fraude, quer interna, quer externa, num espaço de um ano. Portanto, isto são números que, de facto, nos trazem logo valor, não é? Se nós conseguirmos ajudar a resolver este problema ou minimizar este problema, nós temos impacto direto nas organizações, é óbvio. Relativamente à detecção de fraude e a gestão do risco, tem vindo claramente também a existir uma evolução. Portanto, nós passamos, enfim, não querendo ser aqui totalmente rigoroso, nós passamos de uma situação nos anos 90 e anterior, em que a análise de risco nas organizações era muito baseada, no impacto externo, ou seja, a nível de é uma análise ad hoc e sempre baseada e reativa. No fundo, não existiam propriamente, ou pelo menos não estavam de forma generalizada, os meios de uma sistemática de análise de risco e de detecção de fraude. Depois, a partir do ano 2000, sensivelmente, começaram-se a implementar os grandes projetos e, sobretudo, começou a haver uma sistematização daquilo que eram os processos de gestão de risco e, por exemplo, uma sistematização daquilo que era a investigação na área por exemplo, da fraude e de como é que os processos devem ser geridos de forma interna para gerir adequadamente essas situações. Mais recentemente, diria que há cerca de 10 anos, começámos a ter também, de uma forma mais generalizada, a utilização de heurísticas, já sobre cenários bem definidos e o scoring de cliente, essencialmente o scoring de risco do cliente. Portanto, basicamente todas as organizações passaram a ter, de uma forma mais ou menos estática, uns um bocadinho mais dinâmico, outros mas sobretudo baseado em informação pessoal, um scoring de risco do cliente. E nos últimos anos, aquilo que temos vindo a assistir, e é esse o momento em que estamos, começarmos a passar para um outro nível, um nível em que nós já não estamos só interessados em fazer a análise de situações que já são conhecidas e que são situações típicas do mercado, mas essencialmente de começarmos a irmos à procura, e aí precisamos claramente de ajuda, de situações que não são conhecidas. E é aí que entram estas novas tecnologias. Aquilo que se espera que aconteça no futuro, e o futuro é já daqui a muito pouco tempo, é que efetivamente não só nós tenhamos sistemas que nos ajudam a tomar boas decisões, é que possam eventualmente, em alguns casos, tomar pequenas decisões. Estamos a falar de fraude e risco e, portanto, ao contrário de outras áreas, as decisões aqui são críticas, mas a verdade é que o que queremos é que quem lida com estes temas possa ter atividades de maior valor acrescentado. Ou seja, tomar decisões com base em informação e um scoring que é atribuído a um determinado cenário. E esse cenário pode não ser conhecido, pode nunca ter sido visto. E é isso
para onde estamos a caminhar e no sentido também de que os sistemas que nós vamos colocar no terreno tenham a capacidade de se ajustar automaticamente e de aprender os seus próprios erros. De que forma é que a cloud, portanto, neste caso, a computação na nuvem e a própria inteligência artificial combinadas podem ajudar? Basicamente, tradicionalmente, portanto, toda a componente de analítica baseia-se muito, e de análise de cenários, baseia-se muito na intervenção humana e do julgamento humano. Quer dizer, será que é, será que não é? Vamos investigar, quer contactar com um gestor para perceber qual é que é efetivamente, ter um bocadinho mais conhecimento sobre o cliente, tem que cruzar aqui diferentes tipos de informação. Tipicamente eram estas as atividades que alguém relacionado com as áreas de compliance e de risco faziam. E a verdade é que, cada vez mais, nós temos parâmetros. Os parâmetros que nós normalmente analisamos já não são suficientes, quer dizer, passamos cada vez mais a ter cada vez mais uma quantidade enorme de variáveis para analisar, e temos dificuldade em conseguir encontrar padrões que não conhecíamos, não é? Ou seja, será que a questão geográfica, ou o segmento do cliente, ou o próprio comportamento influenciam os padrões e realmente trazem aqui maior risco de uma eventual fraude? Chega a um ponto em que a questão, a própria capacidade humana é difícil já de conseguir acompanhar e, portanto, ou ficamos naqueles cenários mais best practice, que se chamam os best practice scenarios, ou então, efetivamente, não vamos conseguir. E, portanto, daí precisamos, efetivamente, de ajuda. Precisamos de capacidade de computação, cada vez mais rápido, de grandes volumes de informação, e precisamos de modelos que se possam autocalibrar, no sentido de perceber alterações de comportamento dos nossos clientes e de se adaptar ao próprio feedback que as investigações têm. Eu faço uma investigação, se eu dou uma determinada avaliação, decido comunicar um caso ou não, o modelo deve aprender automaticamente com essa experiência. E é disso que efetivamente estamos a falar. E por outro lado, como estava a dizer há pouco, termos a capacidade de detectar padrões de fraude que ainda não são conhecidos. E é aí que esta combinação de computação em cloud com analítica avançada e o machine learning podem efetivamente ter aqui muito valor. Portanto, aqui, sem sermos muito exaustivos, gostaria-vos de apresentar aquilo que são as grandes áreas e aquilo para instanciarmos na prática como é que uma solução destas pode funcionar. Ou seja, nós temos uma quantidade muito grande de dados, baseada, por exemplo, em transações, baseada em dados de clientes, informações de mercado, redes sociais. E a ideia é como é que eu posso, a partir daqui, transformar esta informação, trabalhá-la e basicamente analisar e detectar situações de potencial fraude. E é aqui que efetivamente podemos ter, há várias aproximações, mas uma que de facto tem sido cada vez mais consensual é que, no caso da banca, a informação sobre fraude é muito sensível e, portanto, há efetivamente algumas restrições relativamente à forma e onde é que os dados são alojados, mas relativamente à capacidade de computação. Nós não temos dúvidas nenhumas de que queremos ter essa capacidade de computação algures. E no limite não interessa exatamente onde. O que interessa é realmente conseguir trabalhar a informação e tomar boas decisões, ou ajudar-me a tomar boas decisões. E, portanto, uma abordagem pode ser ter um conjunto de modelos a correr em cloud, que me permitam ter aqui uma visão determinística e uma visão não determinística, uma visão determinística baseada em cenários que o mercado já conhece, e vamos utilizá-los para conseguir identificar aquelas situações mais, chamemos-lhe, básicas,
e depois vamos correr aqui um conjunto de modelos para tentar encontrar o resto. E o resto são aquelas situações que nós ainda não conhecemos. E vamos também combinar aquilo que hoje em dia já se faz de atribuirmos um scoring de risco ao nosso cliente, combinar isso com um scoring de risco ao nível da operação. Isso possível também, cada vez mais estamos a caminhar nesse sentido, de bloquear a transação em tempo real. Isto era impensável há uns anos, começa a ser possível agora. E, portanto, é aqui que de facto, o poder na cloud pode ser decisivo. Ou seja, eu ter a capacidade de correr os modelos, passar a informação sensível, é de facto informação sensível que eu passo para a cloud, aqui usando um processo de anonimização e de normalização dos dados, por forma a que eu, de uma forma segura, possa colocar a informação na cloud, processá-la, atribuir um scoring e devolver novamente para a organização. Isto, depois, há uma componente também de alerta, ou seja, eu vou atribuir um scoring, vou gerar um conjunto de alertas para que as equipas responsáveis pela tomada de decisão possam trabalhar, vou gerir o processo sistemático de gestão dos casos que possam daí sair e com base no feedback dos próprios analistas humanos, eu vou fazer um modelo aprender. Para quê? Para, se eu tiver efetivamente situações de falsos positivos, situações que o modelo identificou como fraude, mas efetivamente não são fraude, o próprio modelo pode aprender com essa experiência. E quero também utilizar estes modelos para começar a fazer real-time screening e colocar operações em quarentena que, de acordo com uma arquitetura deste género, poderá apanhar qualquer operação em qualquer canal. Esse é o objetivo. E cada vez mais utilizar essa lógica. O que é que temos relativamente ou seja, eu falei em detecção de cenários já pré-estabelecidos. Posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, no caso da banca, enfim, há um conjunto de padrões que nós, se pensarmos, são fáceis de identificar, como, por exemplo, depósitos de montantes elevados, anormais, capacidade, a detecção de fracionamentos, depósitos fracionados, com determinados montantes repetidamente executados nas mesmas contas, transações que envolvam clientes que estão sob investigação, o smurfing, que é, no fundo, também uma prática conhecida nesta área, que é efetivamente uma operação, por exemplo, de débito que é depois sucedida por um conjunto de créditos parcelares de valores muito mais pequenos e que, no fundo, fazem mais ou menos o mesmo valor e que têm como objetivo, basicamente, anonimizar a proveniência dos fundos. E, por exemplo, cruzar operações e atividades dos próprios clientes, que tipicamente muitas vezes não são analisadas, como, por exemplo, o cliente dirige-se a um cofre. Para os bancos nós não usamos muito esse conceito, mas para as instituições que ainda têm cofres físicos, se há um acesso de um cliente a um cofre físico e depois há um conjunto de transações não habituais num conjunto de contas nas quais essas entidades têm participação, eventualmente isso pode ser um padrão que também pode ser analisado. Isto são casos que são conhecidos do mercado, recomendações até do próprio Banco de Portugal e das instituições que trabalham nestas áreas, na área da regulação, e que nós podemos treinar modelos de uma forma determinística a encontrar estas situações. Na área de seguros, a fraude dos seguros é um grande problema também, e aqui situações como a identificação de reclamações, neste caso, que sejam portanto, sinistros, que sejam executados de forma similar por uma rede, não é? Neste caso estamos a falar de pessoas que podem ter determinadas relações sociais e que têm um determinado padrão de comportamento relativamente aos sinistros, que são reportados às companhias.
Situações em que começamos a detectar que os sinistros acontecem na última fase do contrato, quando o contrato já está a terminar e por alguma razão não será renovado. Enfim, são um conjunto de situações que são conhecidas também no mercado e que podem, de forma determinística, ser facilmente implementadas nestes modelos. Qual é que é o desafio? É fazer a análise de dados de forma massiva. E, portanto, esta é a versão determinística dos modelos. Depois, existe a outra componente, que é a identificação de situações que não são usuais. E aqui, as técnicas de machine learning podem também ajudar-nos muito, que é, de alguma forma, perceber o que é para cada cliente o seu comportamento expectável. O comportamento expectável de um indivíduo não é necessariamente igual, e não será certamente igual a de outro. Portanto, e aqui, uma análise daquilo que são os padrões de comportamento, de consumo, de utilização dos serviços de um cliente tem que ser analisado efetivamente numa perspectiva unitária. E, portanto, perceber qual é que é o padrão de comportamento, padronizá-lo e, de alguma forma, ter aqui uma capacidade preditiva daquilo que é o comportamento expectável, permite-nos, a partir daí, perceber o que é que pode ser um desvio. Portanto, se há um desvio, então nós podemos, efetivamente, lançar também um alerta. E isto é algo que, durante muitos anos, as instituições tentaram fazer isto de forma, enfim, utilizando basicamente capacidade humana, com experiência, com conhecimento da indústria e de uma base de dados acumulada de conhecimento, mas é impensável fazê-lo de uma forma sistemática e à velocidade a que as coisas acontecem hoje. Outras situações que também nos podem aqui ser muito úteis, que é a identificação de redes sociais, ou seja, grupos lógicos de clientes que não têm que ter necessariamente, que à partida podem não ter uma ligação, as chamadas ligações ocultas, não é? Ou seja, em que eu basicamente estou e posso fazê-lo em tempo real, da mesma forma, usando mecanismos como o Event Processing na cloud, em que eu posso estar a monitorizar transações, dados, comportamentos que os clientes têm, que estão a ter. Inclusivamente posso, e de acordo com aquilo que são agora a disponibilização de serviços em APIs globais, fazer a análise também de comportamentos em redes sociais e, desse modo, poder mapear daquilo que é uma rede de contactos, uma rede de influências sobre diferentes prismas, desde a criação de núcleos core de um conjunto de relações, perceber qual é que é a sua densidade, a influência que cada um dos nós tem nos outros, e aqui estamos a falar de relações familiares, estamos a falar de relações pessoais diretas, relações de transacionalidade, e isto é também um poder que me pode trazer também este novo paradigma. E, naturalmente, o que é que eu vou usar? Pronto, aqui mais um exemplo de métodos que têm vindo a ser utilizados na detecção de prevenção de branqueamento de capitais, que é basicamente a triangulação de contas, ou seja, de ter a capacidade de analisar, e que nós também vamos conhecendo alguns casos em que estas coisas acontecem nos meios de comunicação social, em que basicamente eu tenho clientes particulares, que basicamente têm participações em empresas e que fazem aqui alguma triangulação de fundos, não é? Entre as contas das empresas, entre as contas particulares, e isto nem sempre é totalmente fácil de encontrar. Há esquemas, obviamente, que nos permitem fazer uma passagem para um paraíso fiscal, depois fracionar esses montantes e colocá-los em contas aparentemente limpas, depois utilizar esses mesmos fundos para investir em negócios totalmente legais.
E, portanto, se o tema não é apanhado logo no início, portanto, ou seja, se nós não conseguimos detectar, depois a capacidade humana já não chega lá. Portanto, e aí, mais uma vez, o poder que um sistema com estas características de inteligência pode trazer. Um aspecto muito importante que não queria deixar de ressalvar, que é a forma como os modelos são treinados. Portanto, o machine learning não é, e é aqui que entra um bocadinho o machine learning, eu trouxe este slide precisamente para, de alguma forma, vocês perceberem o que é que está em causa. Não é uma caixa preta, o machine learning não é uma caixa preta que nos vai dar, basicamente, situações de fraude out of the box. Portanto, são modelos que eu vou ter que selecionar, vou ter que treinar e vou ter que fazer alguma experimentação. E, portanto, no fundo é um bocadinho uma mudança do paradigma e uma alteração significativa face àquilo que é os cenários mais determinísticos. E isto passa por quê? Passa por selecionar um conjunto de modelos, eu até trouxe aqui alguns que são habitualmente usados nestas, portanto, modelos de probabilidades e estatística, que são utilizados precisamente para conseguir prever, com base num conjunto de amostras e do feedback que foi